meus amores! Tudo bom, quarto ano? Mais um dia, mais uma correção, chegando ao final da semana, não é? Então, vamos corrigir os nossos exercícios que eu deixei para vocês de ciências, tá bom? Então, vamos lá. Na questão número 1, tinha lá falando sobre o Trypanosoma cruzi, que era um protozoário. Então, tinha a doença causada por esse protozoário, que era a doença de Chagas. O causador dessa doença, que é esse parasita Trypanosoma cruzi, que vive no intestino lá do barbeiro, que é um inseto, né? A forma de contágio é a picada desse barbeiro, né? Desse inseto. É um besouro, não é isso? E os sintomas, né? Que são aumento do volume do coração, problemas do intestino grosso e algumas coisas como observação e formas de evitar essa doença, né? Em relação a isso, pergunta se a doença de Chagas é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Letra A. Como se chama o inseto transmissor desta doença? É o besouro barbeiro. Letra B. Como a pessoa pode contrair esta doença? Aí eu peguei aqui essa mesma parte que está aqui no texto e coloquei, ó, é a forma de contágio. O barbeiro pica uma pessoa e defeca ao lado da picada. Se a pessoa coçar o local, as fezes contaminadas contendo o protozoário vão entrar na corrente sanguínea da pessoa e a gente vai se contaminar, tá bom? Número 2. No almoço, Felipe pediu à sua mãe que deixasse a carne de porco mais bem passada, ou seja, mais cozida, né? Pois estava um pouco crua. Contra qual doença ele estava tentando se proteger? Então, seria a teníase, tá? Que a gente consegue se contaminar com esse parasita pela ingestão de carne de porco ou de vaca crua ou mal passada, tá bom? Número 3. Marina está brincando em um córrego que passa perto da sua casa. Que riscos Marina está correndo? Então, ela está correndo o risco de ser contaminada pela esquistossomose ou amarelão, né? Então, é muito complicada essa questão de entrar em locais, águas assim paradas, onde você não conhece, que normalmente pode ter uma contaminação com parasitas, tá bom? Então, não é para fazer isso. Número 4. A cólera é uma doença causada por uma bactéria. Como se contrai essa doença? Também lá no texto estava dizendo, tomando água contaminada por fezes ou ingerindo alimentos contaminados. Letra B. Como devemos agir para evitar esta doença? Então, a gente deve ferver a água. Quem não tem água tratada, né, de alguma ou SEDAI, enfim, alguma empresa, né, que trate a água, tem que ferver a água, tem que colocar cloro, tem que ter todo um cuidado com essa água que vai ingerir. E os alimentos também, né? Toda a água que for lavar, os alimentos têm que estar tratados e os alimentos têm que ser lavados corretamente. Número 5, preenche o diagrama. Então, vamos lá. Número 1, doença causada pelo verme chamado lombrigas ou ascaris. A número 1 é ascaridíase. 2, doença causada pela ingestão de carne de porco mal cozida. É a teníase. 3, doença causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelo vibrião colérico, ou seja, a cólera. 4. Doença transmitida por um vírus que se aloja no organismo do mosquito Aedes aegypti, ou seja, a dengue. E 5. Doença que causa fraqueza e indisposição, é o amarelão, também chamado da esquistossomose, tá? Número 6. Então, sem-se com um colega, então vocês poderiam fazer isso com os pais de vocês, ou sozinhos mesmo, enfim. Né, para responder sobre isso. O que são micro-organismos, né? Micro-organismos são seres vivos muito pequenos que a gente só consegue visualizar através da ajuda de um microscópio. Onde podemos encontrá-los? Então, a gente pode encontrá-los em vários lugares. Na água, no solo, no ar, em cima, né, nos objetos, nos animais, nos vegetais, na gente mesmo, tá? De que formas eles agem ou podem ser utilizados? Então, eles agem
ajudando a decompor os organismos mortos, né? Ou seja, os fungos e as bactérias são seres decompositores, ou também podem ser usados nas indústrias alimentícias, porque algumas bactérias ajudam a produzir iogurtes, os fungos podem produzir as leveduras, que é um tipo de fungo, né? Podem fazer os fermentos, né? Utilizados principalmente para fazer pães, bolos, pode ser usados para poder fazer vacinas, remédios, né? A gente falou da penicilina no nosso capítulo do livro, não é isso? E dei alguns exemplos de micro-organismos, então bactérias, vírus, fungos, entre outros, tá bom? 7. Então, é aquele textinho que eu coloquei lá naquela aula também, falando de seres vivos microscópicos, tá? Que a gente viu. Falando sobre por que as coisas estragam, né? A gente fala sobre a contaminação. Então, os seres vivos, as bactérias e os fungos vão se multiplicar e vão se alimentar do alimento. E vão produzir toxinas, substâncias, principalmente da forma gasosa. E esses gases é o que fazem essa comida estragar, né? Se a gente se alimentar, né, por engano, de algum tipo de alimento contaminado por essas toxinas, a gente vai ter uma infecção intestinal bem séria, né? Vai ficar passando mal aí um tempão. Letra A, qual é o principal tema do texto? Então, fungos e bactérias que estragam alimentos. O que os alimentos estragados podem causar? Intoxicação alimentar, né? Que pode ter diarreia, vômito, náuseas. O que é preciso fazer para evitar a contaminação? Então, a gente tem que conservar os alimentos da forma correta. Alimentos, depois de abertos, muitos deles precisam estar dentro da geladeira, ou seja, locais refrigerados, né? Outros, se você deixar muito tempo até na geladeira, também pode contaminar com eles. Então, tem um tempo certo, né? O tempo de ficar aberto na geladeira está até escrito na embalagem, né? Depois de aberto, conservar por até, sei lá, 2 dias, 3 dias, uma semana. A gente tem que respeitar isso, porque normalmente é o tempo que aquele alimento consegue suportar sem se contaminar. Porque, gente, fungos, bactérias estão no ar, tá? Então, uma vez que você abre aquele alimento, com certeza depois de um tempo ele vai ser contaminado. Número 8. Então, de acordo com o trecho do artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicado em 1948, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Observando as fotos, você pode afirmar que todas as pessoas estão protegidas por esse artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Por quê? Então, a gente observa aqui, ó, grandes filas para vacinação, para atendimento médico, ou seja, nem todo mundo consegue atendimento. A gente vê um esgoto a céu aberto, que está se vendo que não tem nem água tratada, nem esgoto, nem rede de esgoto, né, que direciona todo o esgoto da casa para o local certo. Isso é um alto índice de contaminação por verminoses, parasitoses. Então, todo mundo está sendo assegurado por esse artigo dos direitos humanos? Não, não está. Infelizmente, apesar de ser uma lei universal, né, a gente sabe que todas as pessoas têm direito a esse atendimento básico. Muitas pessoas não têm esse atendimento. Então, foi a resposta que eu coloquei aqui, ó. Não, pois o serviço de saúde pública, de um modo geral, é precário. Também há locais onde não possuem saneamento básico, ou seja, áreas em que os moradores não têm nem ao menos tratamento de água ou coleta de lixo, tá bom? Então, terminamos por aqui hoje, tá? Corrijam direitinho esse material e na próxima semana a gente entra em um novo conteúdo. E também vou dizer para vocês que eu vou preparar uma revisão, né, do módulo de vocês, do módulo 2, que a gente falou sobre plantas, né? A gente falou sobre doenças, depois teve a parte lá de toda a parte de plantinhas, das folhas, dos frutos, das sementes. Então, vou separar também uma revisão para vocês, tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.